pronto aí, meu Deus? Glória a Deus. Quem está me ouvindo aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem veio aqui adorar o Senhor, dá um aleluia. Aleluia. E quem crê que é noite de bênção, é noite de salvação, dá 3 glórias a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora aplauda bem forte Glória ao a Senhor Deus. Jesus. Com toda a sua força. Glória. Bata com sua mão. Vá, bata mais forte. Glorifique, exalte. Porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder, de toda exaltação. A Ele todo sempre nossa rendição. Confessamos que Ele é o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o dono de nossas vidas, agora e sempre. Agora e sempre. Amém. Agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Só queria falar que te amo. Aí o resto é coisa. Glória a Deus. Bom, queridos, não vou nem mais orar depois de uma unção tremenda dessa, de um mover do Espírito Santo no nosso meio, né? A gente pode já ir direto para a palavra, porque o louvor, né, o levita, ele vai na frente justamente preparando a vinda da arca, preparando a vinda, né, do sacerdote com a arca para que o Senhor possa fazer muito mais do que Ele já tem feito. Então, por favor, peguem suas Bíblias no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 7, Senhor. Capítulo 9. Marcos 9. Versículos de 14 a 27. Mais uma vez, muito feliz em estar na minha terra natal. Toda vez que eu venho aqui eu digo isso, porque sempre tem gente nova na igreja e não sabe, né? Eu sou coutense. Nasci aqui no ano de 1973, há 45 anos atrás. Mas saí com 1 aninho de idade. E aí passei mais 22 anos no Lobato, suburbano, com muito prazer, com muito orgulho gospel. E hoje moramos ali em Brotas, mas nosso coração continua aqui, famílias, amigos e toda essa Regional 5, na sua maioria aqui pela suburbana. Marcos capítulo 9, achou aí? Versículos de 14 a 27. Vamos ler aí algo que Deus tem muito a falar a mim e a você nessa noite. Show? Posso ler? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que eu apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se podes, tudo é possível ao que? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se... Sentado no glória a Deus, aleluia. Muito bem, domingo, dia do Senhor. Diga assim comigo: neste dia do Senhor, o tema é fé, uma responsabilidade pessoal.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a responsabilidade pessoal da fé. Nós não podemos ter uma fé que está firmada no pastor Renato. Se o pastor Renato hoje está cheio da unção, eu também estou. Se o pastor Renato hoje não está muito legal, eu não estou. Mas eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Não sei, eu estou com dor de cabeça. Eu fiquei desempregado, né? Não podemos colocar a nossa fé sobre a responsabilidade de qualquer pessoa ou situação. A fé é nossa. E é isso que Jesus vai nos ensinar essa noite. Esse texto que acabamos de ler, mais do que uma demonstração de poder de Deus, mais do que uma demonstração, né, de poder de libertação de Jesus, ele tem um ensino para nós. Nessa noite nós vamos aprender mais o ensino do Senhor. Nesse texto tem você poderia tirar várias pregações, mas eu quero tirar nesta noite para a igreja de Cotos, eu quero tirar um ensino sobre fé, uma responsabilidade, o quê? Pessoal. Veja que às vezes a pessoa diz assim: eu acho que a Bíblia tem pouca coisa. Verdadeiramente a Bíblia tem pouca coisa, mas é um pouco que é suficiente. E o apóstolo João, né, ele deixa bem claro isso, porque quando ele escreve no Evangelho, ele diz que tudo, se fosse escrever tudo que Jesus fez, não daria nos livros, né, no mundo todo. É muita coisa que Jesus fez, muita coisa que Jesus ensinou em 3 anos e meio. Mas o que foi escrito foi para o nosso bem. O que foi escrito foi para o nosso ensino. O que foi escrito foi para nos chamar a atenção e nos ensinar. Então pode ter certeza que de Gênesis a Apocalipse, o que está aqui foi vontade de Deus que nós tivéssemos conhecimento. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para o homem e as coisas não reveladas são para Deus. Então nós cremos que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Então o que está aqui é o que a gente tem que saber, e para a gente saber a gente precisa Bom, então vamos lá, vamos começar então a comentar, a aprender nesse texto. A Bíblia diz aqui que um homem, ele estava, né, com um problema, e ele foi ao local certo procurar a pessoa certa. E quem era essa pessoa certa? Jesus. Quem era essa pessoa certa? Quando ele vai procurar essa pessoa certa, que é Jesus, ele não encontra. Por quê? Porque, vamos dizer assim, Jesus estava no retiro, né? A gente teve período de carnaval aí, muitas igrejas fizeram retiro. Então Jesus também foi no seu retiro, só que ele só foi com 3 apóstolos. E lá naquele local de retiro, conhecido como Monte da Transfiguração, ele e seus 3 apóstolos, né, viram ali, quer dizer, os 3 apóstolos que viram que Jesus foi um dos que se transfigurou juntamente com Moisés e Elias, ali no monte. E ali foi um momento de muito poder, de muita unção. Passado, né, aquele momento, Jesus chama os 3 e diz: vamos descer que estão precisando da gente. E Jesus desce. Quando Jesus está chegando já pertinho lá do pé do morro, ele está vendo um alvoroço. E quando ele observa direito, ele diz: poxa, ali estão 9 dos meus apóstolos. E ele, partindo em defesa dos seus apóstolos, ele vai ali para cima e diz: o que é que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que tinha os escribas, os apóstolos, aquele pai com o filho e uma grande multidão. E ele lança a pergunta: o que é que está acontecendo? Os escribas não respondem nada. Os apóstolos 9 que estavam lá não respondem nada. Aquela multidão não responde nada. Mas o texto diz: um dentre a multidão, ou seja, quem era esse um? Era um pai. Era o pai que tinha ido procurar Jesus na esperança de que ele era o único que podia curar o seu filho. E aí Jesus se aproxima e diz: o que é que está acontecendo aqui? E aquele homem diz assim: olha, Senhor, eu tive aqui para te procurar, o Senhor não estava, mas estava aí os seus auxiliares. Eu vim aqui na igreja de Cotos procurar o pastor Renato, né? Mas o pastor Renato não estava, eu procurei os seus obreiros. Só que aí ele diz o seguinte: e eles não puderam fazer nada, eles não resolveram o meu problema, eles, né, não puderam expulsar o demônio que estava em meu filho. E aí Jesus começa a ouvir aquele homem, a tentar entender aquele homem. E aquele homem, no seu desespero, olha para Jesus e diz assim: olha, eles não puderam fazer nada, mas se tu podes
fazer alguma coisa, ajuda-nos. Veja que hoje a gente pode dizer assim, né? Mas no contexto ali do aquele homem, ele que estava sentindo a dor dele. E tem um ditado popular que diz que quem sente sua dor é que geme, né? Veja a petulância. Hoje a gente pode dizer assim, veja que petulância daquele homem. Se tu podes, olha para o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e diz: se tu podes fazer alguma coisa. Observe que, em outras palavras, Jesus olha para ele assim, deve ter dado uma boa respirada, para não dar uma resposta, né, muito dura. E aí, né, Jesus dá aquela fungada e olha para ele e diz: se podes? Interrogação. Em outras versões diz assim, né, fala um pouquinho diferente, mas na versão original diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, com essa resposta aí, ele estava dando um tapa de luva na cara daquele homem. Ele, em outras palavras, estava dizendo para aquele homem: olha, você chega com sua batata quente, quer transferir para os meus apóstolos, jogam para eles, né, não segura, passa a batata quente para você. Todo mundo sabe o que é essa metáfora de batata quente, né? Quando você pega a batata quente, joga para um, joga para outro, ninguém consegue segurar, né? E você joga para os meus apóstolos, eles não conseguem, joga para você de volta, e agora você quer passar para mim? Se podes, tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, meu filho, toma a sua batata, é você que tem que crer. Por mais que eu possa fazer um milagre, por mais que eu seja Jesus, que eu possa fazer qualquer coisa, mas a qualquer coisa que você quer, só é possível ao que crê. Está entendendo, igreja? Então nós não podemos chegar aqui, porque o obreiro pediu para orar, não resolveu, eu pedi para o diácono Sérgio orar, não resolveu, aí eu pedi, né, a AB para orar, não resolveu, e não sei o que, eu pedi também aqui ao pastor, o pastor não resolveu, eu vou ao bispo, pedi ao bispo, não resolveu. Irmão, a responsabilidade da fé é pessoal, é você que tem que exercer a fé. Tudo é possível ao que crer. Se é possível então um pastor orar e expulsar um demônio, por que não é possível para o obreiro? Por que não é possível para a pessoa que está com aquele endemoniado ao lado? Por que não é possível para qualquer um que está sentado nessas cadeiras? Tudo é possível o que crer. Então a gente precisa nessa noite aprender a não estar jogando batata quente de um lado para o outro, mas assumir a nossa responsabilidade. Eu vou ler aqui alguns versículos, você só faz anotar, não vou pedir para você estar folheando não, para a gente ganhar tempo, né? Tem interpretação de criança, tem? Tem, né? Então, eu vou ler aqui primeiro, em Hebreus 10:38, diz assim: mas o justo viverá pela... e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Qual é o foco desse versículo aqui? O justo viverá pela... só vocês, o justo... Aí em Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito: mas o justo viverá pela... Então novamente o apóstolo Paulo está chamando a atenção minha e sua, que o justo... Aí vamos para Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... o justo viverá pela... diga assim para quem está do seu lado, olhe bem nos olhos, diga assim, presta atenção. Presta atenção. Todo relacionamento do crente com Deus é através da fé. Porque Hebreus 11:16 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Não é isso, irmão? Então veja que, em outras palavras, a linguagem que Deus entende chama-se fé. Ah, bispo, mas e a linguagem dos anjos? Eu oro em língua, maravilha, continue orando em língua, meu irmão. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se, a não ser que ele ore e interprete para a congregação, se assim for da vontade de Deus. Aí você, os levitas estão aqui cantando como estava cantando, minha alma, e aí o irmão está, maravilha.
Mas não é para ele orar em língua e interpretar, que não, mas até que tá. Daí a xarabaré, né? Quer dizer, eu não posso me sentir tão só. Ele não está interpretando nada. A oração é individual, orar de línguas é individual. É uma linguagem que você fala com Deus? É. Mas a linguagem que Deus entende de todo e qualquer ser humano chama-se fé. Não é hebraico, não é grego, não é português, né? Não é falar em línguas. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que usar a linguagem da fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas, mas que se esperam. Você espera o que para amanhã? Você espera o que para a sua semana que se inicia hoje? Bispo, eu estou esperando um emprego, eu fiz uma entrevista e estou esperando ser chamado. Se você ficar só esperando, vai morrer esperando. Mas se você esperar com fé, se você esperar em Deus, crendo, você vai ver o resultado disto. Porque é a fé que move a mão de Deus. É a fé que provoca o milagre. Nós tivemos um encontro, se eu não me engano, foi no Shekinah, né? Provocadores de milagre, não é isso? Né? E aquela camisa até hoje tem marcado, a pastora ainda tem a dela, tem marcado em minha mente. Aí outro dia eu passeando pela internet e vi uma igreja também com o mesmo tema, fazendo um congresso, provocadores de milagre. E o que é que provoca milagre? A fé, meu irmão. A fé não adianta. Tiago 1, de 6 a 7 diz assim: aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O que é que você espera receber do Senhor? Eu te perguntei, né, nessa semana, até o final desse mês, até o final do semestre, até o final do ano, o que é que você espera? O que você espera, se não for realmente com fé, se for com dúvida, se for com incerteza, você estará semelhante à onda do mar. Se o mar estiver soprando do norte para o sul, a onda vai estar indo para o sul. Se o mar estiver soprando, o vento estiver soprando do sul para o norte, a onda vai estar indo para o norte. Ou seja, ela não sabe para onde vai. Quem conduz ela é o vento. E quem conduz você? É o vento da fofoca? É o vento da economia brasileira? Você está ferrado, desculpe falar assim, mas é para você entender. Se você for ficar preocupado com política, você não vai para lugar nenhum. Se você for ficar preocupado com o vento aí, que hoje soprou no resultado de futebol de um lado do outro, você não vai para lugar nenhum. A sua fé tem que estar centrada aqui, somente aqui. Se a sua fé está centrada na palavra de Deus, aqui você não vai ter sombra, você não vai ter nenhuma variação, meu irmão. O que é que diz aqui? O que diz aqui é verdade e acabou. Mas eu não creio. Problema seu, eu creio. Hoje de manhã eu estava lendo os capítulos iniciais de Josué, e eu vendo, né, alguns milagres que aqui narra, e eu dizendo, eu creio no que está aqui. Eu não estava lá, né? Não tem nenhum filme que prove isso, não tem nenhum dado arqueológico que vá provar nitidamente isso, mas eu creio no que está aqui. E creio mais ainda, eu creio na misericórdia de Deus. Eu estava lendo aquela passagem de quando eles conquistam, né, a Jericó, e Deus diz assim: olha, o que for ouro, prata, né, bronze, ferro, metal, pertence ao Senhor. Só que teve um sujeito que, né, os olhos ficaram brilhando, e pegou uma capa e um pouco de ouro e prata para ele, e escondeu. E aí Israel vai para a segunda batalha, ganhou de Jericó, agora vai para a segunda cidade, uma cidade pequena em relação a Jericó, que ganharia facilmente, só tinha 3.000 soldados, e chega lá e apanha, ainda morre 36 soldados judeus. E aí o que é que acontece? Deus diz: olha, tem alguma coisa errada, vai e veja aí se alguém confessa qual foi o erro. E o que é que aconteceu? Todo mundo o quê? Não sei de nada. Aí Deus diz: não, então faz o seguinte, Josué, reúna todo o povo aí, reúna todas as 12 tribos, cada tribo com suas clãs e com suas famílias. E aí Josué vai e coloca as 12 tribos, e Deus esperando que alguém confesse. E aí, quem foi? Todo mundo calado. Aí Deus vai e faz isso: olha, eu vou dizer agora qual é a tribo que tem aquele que me desobedeceu. Tinham 12 tribos, e Deus disse para Josué: foi a tribo de Judá. Aí a tribo de Judá toda vai para frente. Aí Deus fica esperando. E aí? Quem foi aí? Qual foi o clã? Todo mundo calado, ninguém fala nada, ninguém se acusa, porque Deus dá a gente a chance.
E aí nada. O que é que Deus faz? Olha, foi tal clã. Aí tal clã vai mais para frente. E aí ele espera. E aí, quem foi? E o cara lá, né? Todo mundo se fazendo de inocente. Aí Deus disse, olha, e foi em tal família de tal clã. Aí a família toda vai para frente. E qual foi a família que foi para frente? A de Acã. Deus, ele dá a oportunidade a nós de termos fé na misericórdia dele. E este sujeito que eu estou falando, Acã, ele não teve a fé suficiente na misericórdia de Deus. Ele preferiu ir levando, achando que ia fazer de qualquer jeito a obra do Senhor. Resultado, ele morreu e toda a sua família. Se você tem fé, ainda que você erre, ainda que você faça algo indevido, você tem que ter uma fé maior do que o seu erro, a sua coragem para errar, e chegar para Deus e confessar, e pedir a misericórdia dele, e ele vai transformar a sua vida. Eu creio que o poder de misericórdia de Deus, o poder misericordioso de Deus através da sua palavra, é maior do que o poder do pecado. Você crê nisso? Eu soube hoje, pastor Renato, de manhã, quando foi agora, antes de vir para cá, lá em Brotas, o pastor Fábio estava conversando comigo, um irmão que a gente conheceu em Cristo, foi nosso guia lá em Israel, e na sexta-feira, esse irmão estava dizendo que ia se matar, né? E ele falando de suicídio, por alguns problemas que aconteceu com ele, por algo que ele não estava conseguindo se libertar, e ele estava pensando em tirar a própria vida. Eu te pergunto, quem é que tem mais poder? O diabo de matar ou Jesus de ressuscitar? Está mais do que claro, porque se Jesus ressuscitou, prova que o poder de Deus é muito maior do que o poder da morte. E nós precisamos crer nisso, mas a gente só vai crer nisso quando a gente se alimentar disto aqui. A gente só vai ter fé, não como uma onda levada pelo vento, no dia que a gente colocar fé dentro da nossa mente. E como é que coloca fé? É um cartucho, é um cartão, é um pendrive que você compra e coloca lá, estou cheio de unção? Não. A fé, o acreditar em Deus, vem através da palavra dele. É quando você lê isto todo dia. Bem-aventurado, né? O varão que medita na lei do Senhor de ano em ano, não é isso? De mês em mês, de domingo em domingo, de quarta em quarta, todos os dias. Nós precisamos colocar isso aqui para frente. Então, a linguagem que Deus entende chama-se o quê? A linguagem que Deus entende chama-se o quê? Olha agora para quem está do seu lado e diga assim: Deus não vai atender a sua necessidade. É parar aí mesmo. Bispo, que é isso? O senhor está falando algo errado? Não, estou falando com toda certeza. Você não vai ter a sua necessidade suprida só porque você tem uma necessidade. Você só vai ter a sua necessidade suprida quando você tiver fé. Acabou. Deus, eu sempre falo isso, principalmente dia de segunda na reunião de tribo de Gade. Deus não é galinha para ter pena. É até algo que os meninos brincam aí, né? Deus não é galinha para ter pena de ninguém. Não adianta você ficar, Deus, mas eu necessito, mas eu preciso. Aí até canta, Deus, eu preciso de um milagre. Não vai adiantar nada. Como, bispo? Não vai. Deus não é movido por compaixão. Deus não é movido por peninha de ninguém. Se esse argumento de que Deus supre as nossas necessidades só porque a gente tem necessidade fosse verdade, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém nos hospitais morrendo com doenças terminais, não tinha violência. Por quê? Se Deus ouvisse só necessidade, meu irmão, o mundo estaria totalmente diferente. Quantas pessoas estão aí passando fome? Quantas crianças estão sendo exploradas? Alguns até saem da igreja quando começam a questionar isso. Como é que pode? Que Deus miserável é esse? Que Deus isso? Que Deus aquilo? Deus é justiça. Deus, ele só atende fé. Deus, ele só olha para alguém se alguém chamar a atenção dele. E como é que chama a atenção dele? Como foi que aquela mulher hemorrágica chamou a atenção de Jesus? Foi dizendo: oh Jesus, eu já estou há 12 anos com a menstruação diária, me ajuda, eu não tenho mais força. Foi assim? Como foi que ela chamou a atenção de Deus, de Jesus? Mostrando fé. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela teve fé para ser
curada. Como foi que Zaqueu chamou a atenção de Jesus? Foi tão somente porque ele subiu na árvore? Se fosse assim, todo macaco estava aí abençoado, né? Ele chamou a atenção de Jesus porque ele tinha fé. Ele tinha fé para dizer: eu vou repor tudo aquilo que eu roubei e vou dar quadruplicadamente àqueles que eu lesei. E Deus disse: rapaz, que fé! Verdadeiramente a salvação entrou nesta casa. Porque Jairo chamou a atenção de Jesus para que a filha dele fosse curada? É porque ele era um comandante romano? Não, ele chamou a atenção de Jesus pela fé. Mestre, não precisa nem o senhor ir lá, basta uma sua palavra e minha filha será curada. O que chama a atenção de Deus não é necessidade, meu irmão. Quantas crianças morreram na época de Jesus? Quantos filhos de soldado, de cabo, de general, de centurião, de sacerdote, até mesmo de discípulos dele, morreram naquela época? E tinham necessidade de uma cura e não foram curadas. Por quê? Porque não tiveram fé. O que move o braço de Deus chama-se fé. E a fé é uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade o quê? Pessoal. Não é minha, não é sua, não é de Jesus, não é do pastor Renato. A fé é uma responsabilidade pessoal. Aí aquele homem olha para Jesus, Jesus diz: se podes, tudo é possível, o quê? Imediatamente o homem abriu a boca e disse: eu creio. Quando ele disse eu creio, aí sim, ele chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus disse: pronto, agora você está segurando a sua batata, agora você está pegando o seu problema e eu vou poder te ajudar. Não é jogando no braço do outro. Ah, bispo, mas a Bíblia diz: lançai sobre mim o vosso fardo. Isso, a gente vai lançar para Jesus, mas a gente só pode lançar para Jesus com fé. Sem fé não adianta. E aí aquele homem, ele começa a crer, mas imediatamente ele vê a limitação da crença dele. E nós não podemos criticá-lo por isso. Ele diz: eu creio, e em seguida ele fala o quê? Você lembra do texto? Em seguida ele fala o quê? Mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Veja que aí também é algo que dá para a gente tirar várias lições. Aquele homem tinha fé, mas ele reconhece que a fé dele não era suficiente. E muitas das vezes isso acontece com nós. Porém, muitos de nós desistimos. Deixa eu te dar um exemplo prático de Pedro. Muitos criticam Pedro, né? Pedro não teve fé suficiente, começou a andar e afundou. Depende do seu ponto de vista. Pega um copo de água pela metade. Uns vão dizer que o copo está o quê? Meio vazio, e outros vão dizer que está meio cheio. Eu prefiro dizer que está meio cheio. E Pedro, eu prefiro dizer que ele foi um homem, o único homem de Jesus, que conseguiu ir e voltar andando sobre as águas. Você conhece outro? Ah, mas ele afundou. Mas quando ele estava afundando, ele viu a limitação da fé dele. Ele não tinha fé suficiente para ele andar sozinho sobre as águas, mas ele apelou para Jesus e ele teve fé para crer que se Jesus segurasse na mão dele, ele poderia o quê? Andar. A Bíblia não diz que Jesus pegou ele e saiu arrastando, fazendo respiração boca a boca, porque ele é afogado. A Bíblia diz que eles andaram. Então, mesmo que a sua fé não seja suficiente para o milagre total, quando você vê que ela chegou no limite, diga: Jesus, eu creio que o Senhor pode complementar o meu limite. Está entendendo, igreja? Porque fé não é fácil, meu irmão. Fé não é uma coisa fácil, não. Todos nós aqui desejamos algo, mas a fé às vezes é pequena. E aí você tem duas opções: ou você afunda, ou você grita: Senhor, me socorre. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O que é que você está precisando? Talvez sua fé não seja suficiente para conquistar aquilo, mas se você depositar essa fé e clamar esta fé em Jesus, Ele é especialista em socorrer, em te ajudar, em complementar aquilo que você precisa. Vamos dizer, você tem que dar 50% de entrada e Ele vai dar o restante. Mas lembre que o seu 50% na realidade é 100% do que você pode dar.
Você tem que ir até o ponto de exaustão da sua fé. E qual é esse ponto, bispo? Eu não posso dizer. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E talvez o que esteja precisando para mudar a sua vida é 1% mais. Só está precisando de uma decisão sua. Só está precisando que esse ano você diga assim: não, eu tenho fé que esse ano eu vou servir na obra. Eu vou ser um obreiro. Eu vou ser um levita. Eu tenho fé que esse ano eu vou ter coragem de distribuir folheto na rua. Eu tenho fé que esse ano eu vou fazer um voto e eu vou estar toda quarta-feira lutando pela minha família, no culto da família. Eu vou fazer um voto com o Senhor e eu não vou ficar um domingo sem ir cultuar o meu Senhor. Eu vou fazer um voto e eu não vou ficar um dia sem não ler a Bíblia. Ou melhor, sem ler a Bíblia. É você que tem que determinar. E quando você faz isso, você acrescenta fé. Quando você faz isso, você cresce. Hoje de manhã, eu estava pregando lá, preparando para você ir pregar também, né? Veio um exemplo que nunca veio na minha mente, sobre ler a Bíblia diariamente. E eu peguei um exemplo que é meio chato, né? Mas é verdade. Todo dia, ele pega uma seringazinha, sei lá, um negocinho assim, e chega na barriga dele e pá, para colocar insulina. Não é a esposa dele que faz isso, pastor Renato. Não são as filhas dele que fazem isso. Não é nenhum médico, pastora Renata, que faz isso. Não é nenhum enfermeiro que dá a dose de insulina que ele precisa diariamente. Quem coloca aquela dose é ele. Quem sabe, né, o momento que tem que ser colocada é ele. E aí vem na minha mente, a Bíblia, para as células espirituais, é a mesma coisa. A leitura da Bíblia é a sua dose contra a diabetes espiritual. Porque a diabetes nada mais é, eu não entendo muito dessa área aí não, meu negócio é mais com números, né? Mas o que é que a diabetes faz? Ela coloca uma capa ao redor da célula, que a célula não consegue absorver o açúcar devido, não consegue produzir a própria insulina, e aí ela vai ficando fraca e vai dando problema, aí uma ferida não cicatriza, não é isso? Fica cego, fica impotente sexualmente, tem vários problemas que a diabetes causa, não é verdade? A falta de leitura da Bíblia causa diabetes espiritual. Se você não injetar em você mesmo a dose diária da palavra de Deus, você vai ficar com diabetes espiritual. É uma ferida, uma fofoca que acontece e a pessoa sai da igreja porque não consegue cicatrizar. É uma palavra mais dura que sai do altar e não vem mais para a igreja porque o pastor Renato é duro demais. É você que está com problema de diabetes espiritual. Você precisa tomar a sua insulina diária, que é a palavra de Deus. Está entendendo, igreja? Você não tem que esperar que pastor venha injetar em você a palavra diariamente. Nós até fazemos, eu creio que o pastor Renato deve ter um grupo aqui, outro, e ele já leu a Bíblia hoje, manda um versículo, manda uma explicação, como eu faço diariamente com toda a regional. Mas você não pode ficar dependendo da dose que eu, pastor Renato, vamos dar a você. Você não precisa, você não deve ficar esperando. Será que a pastora está orando por mim? Será que a irmã A, B, C vai orar por mim? Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Nós não podemos terceirizar a nossa alimentação. Sérgio, se der para tomar café e você não tomar café, você vai ficar com o quê? Com fome, meu irmão. Mas é uma só carne espiritualmente, meu irmão. Mas na hora de comer, de dormir, tomar banho, cada um faz a sua parte. A Bíblia também é assim. Não espere pastor fazer. É você que tem que dar a sua dose espiritual. E aí, quem não está lendo a Bíblia diariamente, vai começar a ler a partir de amanhã? Pelo menos um capítulo, não é um versículo não, meu. É um versículo. Você é o quê? É cristão romano? Que vai de manhã, acorda e pega lá um versículozinho na caixinha de promessa. Bem-aventurado. Você tem que ler pelo menos um capítulo. Eu leio 4, porque é o projeto de ler a Bíblia em um ano. Mas você pode ler um capítulo por dia. No dia que você pegar o Salmo 117, você vai ficar numa felicidade.
Agora, quando pegar o Salmo 119, Jesus, vai ser de 8 horas da manhã até 10 lendo e olhe lá. Mas Deus faz isso. Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus. Diga assim: crer não é um sentimento, é uma decisão. Entendeu? Eu estou sentindo, eu fico feliz. Cheguei aqui, a igreja aí se derramando, vários irmãos chorando, uma bênção. Mas não pode ficar só no sentimento, tem que ter decisão. O que é que você vai fazer amanhã para mudar o que você pensou hoje? É fé, meu irmão, não existe outra coisa. Ou fé, ou você vai ficar morto pelo meio do caminho. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir louvores. Ouvir o quê? E como é que a gente ouve a palavra de Deus? Lendo. Lendo e ouvindo. Bispo, eu não sei ler, não tem problema, aí você só ouve. Mas você que sabe ler, não se limite só a ouvir. Porque a pessoa que não sabe ler, ela vai dentro dela mesma, por experiência de vida, ela vai aprendendo técnicas de gravar versículos, mesmo sem saber ler. Chegue, somente em igrejas mais pentecostais aí e tal, você vê aquele irmão, aquela irmã que não sabe nem assinar o nome. Na hora que vai assinar a folha de ponto do trabalho, é assim, ó. Eu digo isso que eu trabalho, quer dizer, pelo menos trabalhar, em gestão, E tinha uma funcionária lá que é assim, que ela botava o dedo, não adiantava, ela não sabia escrever o nome, mas sabia os versículos tudo decorado, parecia até uma teóloga. Ela tem técnica, é que nem um cego, o cego não enxerga, mas ele, está vindo um ônibus, aquele ônibus é o que vai para Pituba, está chegando um ônibus ali agora, aquele é o que vai para lá, o cara sabe até o barulho do motor, do ônibus da Lapa, do ônibus, não sei o quê, ele sabe tudo, e que nós que enxergamos não sabemos. Mas se você sabe ler, você tem que ler e os seus ouvidos ouvir. Você aumenta em 17% a sua capacidade de absorção da palavra quando você está lendo, está enxergando e está ouvindo. Então, a partir de amanhã, você vai ficar não só no sentimento, mas você vai ficar na decisão. Você vai decidir ler a Bíblia um capítulo por dia, amém? E depois o pastor Renato vai me falar sobre isso. Glória a Deus. Shalom, igreja. Amém? Dia 10 de março, a partir das 15 horas, o nosso encontro de mulheres. Hoje, antes de você ir embora, você vai pegar na mão da diaconisa Débora, já está aí, não está, Del? Os convites para que você possa entregar, e convidar as suas vizinhas, as suas amigas, as mulheres da sua família, da sua casa. Então, dia 10 de março, encontro de mulheres na nossa igreja, a partir das 15 horas. Das 15 às 18, nós teremos os serviços de beleza, cabeleireiro, maquiagem, sobrancelha, manicure e também atendimento ginecológico, consulta ginecológica, consulta com nutricionista e atendimento jurídico. Tudo isso das 3 da tarde até as 18 horas. As fichas começaram a ser entregues às 15 horas, às 3 horas da tarde. São fichas limitadas, então se você quer participar, chegue cedo. Amém, queridas? A mulher vai fazer apenas um desses atendimentos, então você vai ter que escolher o que é que você vai fazer aqui. A partir das 18, a gente vai ter o nosso desfile de moda, com direito a prêmios, moda evangélica, moda cristã. Então, nós estaremos aqui ensinando também, a vocês como se vestir como uma mulher de Deus. Como é que uma mulher de Deus vai para a praia? Como é que uma mulher de Deus se arruma para vir para a igreja? Como é que a mulher de Deus vai para um evento social? Uma roupa de gala. A partir das 19h30 a gente vai ter a apresentação de dança do grupo de Remoel da IBCA Piripiri. Também louvores, com a levita Lília Tâmara. Foi indicação da IBCA Cosmo de Farias. Eu conheci lá uma mulher de Deus também, usada pelo Senhor. E a partir das 20 horas a ministração da palavra com a missionária Ju, que já esteve aqui na igreja também. Então, coloque no seu coração, mulher, participar
deste encontro e trazer outras mulheres. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. Então, todas nós, né, podemos participar. Antes de você ir embora, procure a diaconisa Débora e leve os convites para você convidar, né, especial, um convite lindo, preparado pelo Senhor, com muita dedicação, para que você possa convidar as suas amigas, as suas vizinhas, a sua parentela. Amém? E dia 24 deste mês, 24 de fevereiro, a gente tem a nossa vigília. A partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Então são 12 pregadores da palavra. Sapatinho de fogo. Muita oração, muito louvor. Então se prepare para passar a madrugada inteira na presença do Senhor. E sair daqui exalando bom perfume, né, de Cristo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Fim de Jesus, ele ganhou vossas bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado junto na pátria celestial, perto do Salvador. Glória a Deus. Então, como o hino diz, vinde meninos, vinde a Jesus. Então nós temos aqui uma princesinha que abre o olho, olha tudo, fecha, abre de novo, né? Dona Isabelle, né? É a princesa Bela. Muito bem, e nós estamos aqui mais uma vez, né, com os obreiros aí de roupa, né, especial, com luva branca. Em breve nós teremos a roupa de gala, né? Lá em Brota a gente está lutando. Aqui em Couto eu também sei que a luta continua, né? Mas um dia nossos obreiros vão estar com a roupa de gala nesse dia. Mas de qualquer forma, algo chama a atenção nos obreiros hoje, que eles estão de luvas brancas, né? Que é um momento, significa um momento especial da igreja. E toda apresentação de criança é um momento mais do que especial. É um momento de alegria, é como um batismo. A diferença é que o batismo, quem é apresentado é alguém grande, que já tinha consciência de pecado, e aí vai, se arrepende, diz assim, eu quero uma nova vida, desce ali as águas, simbolizando que morreu a criatura, e ressurge um novo homem. Mas essa princesinha aqui, Isabela, ela tem que se arrepender do que, mamãe? Só de fazer cocô, xixi, né? De acordar de madrugada. Mas fora isso, não tem por que uma princesa dessa se arrepender. Se não tem por que se arrepender, não tem por que se batizar. Porque batismo implica em mudança de trajetória. Eu era um bebum, eu era um adúltero, eu era um prostituto, eu era uma prostituta, era uma pingunça, era um mentiroso, deixei de ser. Aí eu tenho que me batizar. Então, nesse momento de festa, a gente traz as bandeiras aqui, né? As 4 bandeiras usadas no altar, para justamente fazer um ato profético pela vida de Isabelle. Nós estamos aqui nesta noite dizendo, profetizando, que Isabelle não será mais uma brasileira. Mais um RG, mais um CPF nesse país, mais um título de eleitor, não. Ela é uma brasileira especial. Ela nasceu para mudar esta nação. Nós cremos nisso. Deus tem algo especial para Isabelle ou Bela? Belle, é isso mesmo, Isabelle, né, na nação brasileira. Ela vai ser uma pessoa que vai orar mais por essa pátria. Ela vai ser uma pessoa que vai ter um cargo de destaque nessa pátria. Nós profetizamos isso. E aí entra a bandeira da Bahia. Por quê? A Bahia é o útero do Brasil. Se o Brasil existe, agradeça a quem? A Bahia, né? E como uma boa baiana, ela vai fazer a diferença nessa terra. Nós profetizamos que ela vai ser uma diretora de um hospital, que ela vai ser, né, uma política, que ela vai ser uma diretora de escola, que ela vai ser uma mega empresária nessa terra, para gerar emprego, abençoar vidas, abençoar famílias através de renda. É isso que nós profetizamos. E aí você diz, mas bispo, por que a bandeira de Israel? A gente está no Brasil. Porque ali, no nosso painel está escrito, orai pela paz de prosperarão os que te... Então, ó, nós estamos já, né, até porque está filmando, está fotografando. Ela vai aprender, quando ela estiver maiorzinha, ela vai ver essas imagens, essas fotos, e ela vai lembrar
que ela tem um compromisso com Israel, um compromisso que é deste ministério, é desta igreja, e não só dessa igreja, de toda a igreja que se preze, né? Porque é um mandamento do Senhor, orar pela paz. Então nós estamos ensinando a Isabelle a amar esta pátria. Quando ela amar, quando ela orar pela paz de Jerusalém, tem uma consequência. Qual é a consequência de orar pela paz de Jerusalém? Prosperar. Vai ser, minha filha, ó, cheia, vai ser abençoado, vai ter casa boa, carro bom, né? Filhos da melhor escola, tudo bom e do melhor. E isso ela aprende por quê? Porque a partir de hoje Isabelle é mais um membro da igreja de Cotos, né? Porque a pessoa se torna membro por batismo, por aclamação, por transferência. E no caso dela, como ela não fez nada de errado nessa vida, né? Ela entra, meu irmão, pela melhor porta que tem, ó, a porta da apresentação no altar do Senhor. Ela, né, é a mais nova membro da igreja IBCA Cotos, Isabelle. Aplauda o Senhor Jesus pela mais nova membro, né? Muito bem. Oh, meu Deus. Olha, é um feio que tá te pegando aqui, mas não se assuste não, viu? É um feio que ama a criança, viu? Geralmente uma princesa assim eu me derreto todo. Bom, tem duas, né? Então veja, aqui está a Isabelle. O que nós vamos fazer agora é orar pela vida dela, né? Eu gosto normalmente de, né, quando está o pai assim, eu dou para ele segurar e levantar, mas a Isabelle eu mesmo vou orar aqui, né? A mãe me permite? Me permite? Mas a senhora bota a mão sobre a cabecinha dela aí. Pastor Renato, vem cá também, né? Fica aqui, né? Coloca a mão aqui, uma mão sobre mim, uma mão sobre ela. E a igreja estende as mãos para cá, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui apresentando Isabelle, Senhor, essa criança linda que o Senhor, ó Pai, permitiu que viesse a esta terra para trazer, ó Pai, alegria, para trazer paz. Assim, ó Pai, como um menino nos foi dado. Esse menino, o nome dele era Emanuel, era Deus conosco, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que nesta família em que Isabelle nasceu, ela também é a representação de Deus conosco. Ela é a prova, ó Pai, que o Senhor ainda acredita no ser humano, acredita, ó Pai, nesta família, que ela possa, ó Pai, vir, ó Pai, trazendo novidade de vida para a família. Pai, nós profetizamos sobre a vida dos pais dela, ó Pai, prosperidade, saúde, ó Pai, saúde para cuidar dela, prosperidade para dar do bom e do melhor a Isabelle, a melhor educação, os melhores alimentos, as melhores